rolou uma certa polêmica por conta do vídeo que eu falava do meu amigo secreto. Então, achei por bem fazer um segundo vídeo pra gente falar sobre livros sobre feminismo, tá? Vamos falar sobre isso agora. Seguinte, quando eu fiz o vídeo sobre o meu amigo secreto, eu sabia que ia rolar algum tipo de repercussão, porque sempre, né, tem esse tipo de coisa. E aí eu ouvi comentários e recebi comentários das mais diversas formas, desde pessoas que vieram falar, legal, faz mais, quanto pessoas que vieram falar, na boa, assim, poxa, acho que de repente você deve falar mais assim, você deve falar mais assado. Até a mensagem no celular dizendo assim, então, aquele vídeo que você postou hoje, pô, você tava mandando bem, né, mas falar de feminismo, assim, talvez não seja tão bom. Até comentário no próprio vídeo, que aí tem um comentário que é o seguinte, como é que é? Não sei quem é, porque a foto é do Batman, mas enfim, a pessoa escreveu o seguinte, descarregar caminhão de cimento ninguém quer. Não quero mesmo não. Nem se aposentar com a mesma idade. Topo se a gente tiver o mesmo tipo de trabalho, não é mesmo? Feminismo só quer privilégios. Me preocupei com essa última parte. Por quê? Eu acho que as pessoas não sabem o que é feminismo. E eu quero partir do pressuposto que as pessoas falam, muitas vezes, coisas erradas por não saber mesmo do que elas estão falando. Então eu acho que por bem, dado que esse canal é para falar sobre livros, que eu fale sobre livros para te ajudar, de repente, a começar a entender um pouco mais sobre isso, e você aí pode criticar ou não, porque é um assunto que vai ser falado. Não tô falando daqui não, é um assunto que vai ser falado em qualquer lugar, porque o mundo mudou. Porque as coisas mudaram, ainda bem que mudaram, a gente tá vendo aí um monte de manifestações, de coisas acontecendo nesse sentido. Recentemente aí a gente viu o Globo de Ouro com todas as atrizes, não são todas, mas a maioria esmagadora das atrizes usando preto em protesto contra a questão do assédio em Hollywood, e cada hora um produtor tá caindo, um diretor tá caindo, alguma coisa tá acontecendo que as pessoas estão falando. E quanto mais a gente souber do que a gente tá falando, melhor a gente vai poder falar sobre isso, concorda? Então, juntei a fome com a vontade de comer, que é a vontade e necessidade de falar um pouco mais sobre isso, com pedidos que algumas pessoas me fazem em todos os lugares. Como é que eu posso aprender mais sobre feminismo? Como é que eu posso começar a saber mais sobre feminismo? Então, separei alguns livros que acho que podem ajudar nesse sentido. Quero começar dizendo que eu não sou uma scholar do feminismo, eu não sou nenhuma grande entendedora, eu não estudo isso, eu não tenho teses a respeito de feminismo, eu apenas sou feminista. Então eu leio bastante sobre isso, assisto vídeos, assisto, enfim, documentários, filmes, o que quer que seja que fale sobre o assunto. É um assunto que me interessa, uma coisa que me ajudou muito já na minha vida a poder tomar diversas decisões, enfim, agir da forma como eu ajo hoje em diversas circunstâncias. Eu devo muito ao feminismo. Então, o que eu quis fazer aqui não é assim, esses são os livros essenciais, sem eles você não vai conseguir saber. Foram livros que eu li ao longo da minha vida e que me ajudaram a entender um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. O primeiro, e quando eu digo primeiro, não é só o primeiro que eu vou falar não, mas assim, se você leu zero sobre feminismo na sua vida, eu realmente acho que você deve começar por ele. Muita gente comete o erro de começar, não sei se é o erro, mas enfim, de começar a ler sobre feminismo com os grandes nomes, sei lá, Simone de Beauvoir. É claro que a Simone é maravilhosa, eu vou falar dela, eu tenho uma tatuagem com frase de Simone, enfim, eu sou muito fã dela. Mas eu não começaria lendo Simone, porque você vai cansar na 5ª página. O Segundo Sexo é um livro gigantesco e um pouco complexo em algumas partes, então eu não começaria por ele. Eu começaria por esse livro aqui. Eu tenho ele em inglês, mas ele é traduzido em português. Em inglês é o We Should All Be Feminists, mas em português é Sejamos Todos Feministas. Dessa escritora que eu amo, que é a Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma nigeriana e ela escreve tanto ensaios como esse, ela tem outros ensaios, tem um que chama Para Educar Crianças Feministas, que são cartas que ela escreveu para uma amiga dela que tinha tido um filho, um menino. E ela tem romances também, ela é super premiada. Eu acho que eu já devo ter falado dela aqui em algum momento, eu falei no Instagram, que eu sou realmente bastante fã dela. E esse livro, Sejamos Todos Feministas, ele é basicamente a transcrição, ele é muito rapidinho de ler, e ele é a transcrição do TED Talk dela, que tem esse mesmo nome.
Agora eu não sei dizer se esse livro é a transcrição do TED ou o contrário, ou se no TED ela ficou falando sobre o livro. Mas o que importa é que, enfim, é basicamente a mesma coisa, muito rápido de ler. Você sentar uma manhãzinha pra tomar café da manhã, você lê esse livro rapidamente e é um manifesto muito na boa, sem ser radical, sem ser, enfim, muito demais da conta, em que ela fala que nós devemos todos ser feministas, porque feminismo, de acordo com o dicionário, é pessoa que acredita na igualdade social, econômica e política entre os sexos. Então, não importa muito se você é homem ou se você é mulher, porque se você acredita que homens e mulheres devem ganhar a mesma coisa, devem ter as mesmas oportunidades, devem ser respeitados da mesma forma, então você é feminista. E às vezes a palavra feminista assusta um pouco, né? Não, feminista, não vamos chegar lá. Eu tenho uma amiga que uma vez eu falei isso com ela, porque eu assisti a um vídeo de um talk show em que o cara falava assim, quando uma pessoa fala assim, não, olha só, eu sou médico. Ah, é? Você é médico? Qual é a sua especialidade? Ah, eu sou cardiologista, eu cuido do coração. Ah, você cuida do coração, então você é cardiologista? Não, cardiologista, não vamos colocar um nome tão forte assim. Dá no mesmo pra feminismo. E eu falei isso com uma amiga minha, que minha amiga tava falando, não, porque é um absurdo a gente não ganhar a mesma coisa, não sei o quê. Eu falei, porque esse é o discurso feminista. Não, mas eu não sou feminista. Claro que é, se você acredita que as pessoas merecem igualdade nesse sentido, sinto lhe informar que você é feminista. Então eu começaria com esse livro aqui da Chimamanda, que é maravilhoso. E muita gente foi influenciada por esse livro. Tem uma música da Beyoncé, que eu não lembro se é Pretty Hurts ou se é... Tem alguma música da Beyoncé que ela bota no show dela um trecho dessa fala da Chimamanda e é super impactante. Não lembro qual foi a música, mas enfim, se procurar você vai saber. Então eu começaria por ele. Tem outro livro então que eu li, acho que foi uma das primeiras coisas que eu li sobre feminismo, que é esse aqui, Teoria Feminista, as Filosofias do Homem, da Andrea Nai, deve ser assim que se fala o nome dela. Esse é um livro mais antiguinho, tá? Eu acho que ele foi o primeiro livro que eu li sobre feminismo, ele é de 88, então um ano depois de eu ter nascido. O feminismo já existia, obviamente, nessa época, ele não tinha o vulto que ele tem hoje, por isso que eu acho esse livro interessante, porque você consegue ler. Tem bastante, assim, das prerrogativas do feminismo aqui, mas você consegue comparar bastante com os dias de hoje, como que isso, como que esse assunto evoluiu bastante. Tem um terceiro livro, que aí eu gostaria de indicar, que é da musa da minha vida, da Sheryl Sandberg. Eu falei sobre a Sheryl no live que eu fiz no canal da Isabel Junqueira. Eu fiz uma live junto com ela e com o Denis, aqui do canal. E eu falei sobre um outro livro da Sheryl, que foi o Option B. Plano B. Acho que é Plano B em português. É o Option B. E ela é um livro que ela fala sobre como lidar com perda, que ela escreveu quando ela perdeu o marido dela, enfim. Mas esse aqui é o primeiro livro da Sheryl, o primeiro livro que eu li dela também. E em português ele chama Faça Acontecer. Então é sobre mulheres, trabalho e a vontade de liderar. Então eu acho que serve muito para todas as mulheres e para todos os homens também. Eu tenho amigos que já leram esse livro, eu tenho, por sorte da minha vida, eu tenho amigos feministas que já leram esse livro e que admiram a Sheryl, porque ela é uma executiva maravilhosa, ela é uma mulher incrível e ela lançou esse livro falando sobre como que mulheres devem se portar hoje no mundo do trabalho, no ambiente de trabalho, como é que deve ser a liderança feminina, que durante tanto tempo ela foi renegada, foi meio que colocada de lado, então ela meio que dá dicas de acordo com a própria vida dela, que na carreira dela super bem sucedida. Ela trabalhou no Google, depois ela foi pro Facebook, ela é hoje a CEO do Facebook. E é uma mulher, enfim, uma das mulheres, toda hora a Forbes coloca ela como uma das pessoas mais influentes do mundo. Ela é uma das maiores vozes feministas hoje no mundo e femininas hoje no mundo. E também tem um TED dela, que se chama Por que Existem Poucas Líderes Mulheres? E ela menciona algumas coisas que ela fala nesse livro, e aqui ela fala coisas do tipo como você deve se portar, por exemplo, tem uma parte que me marcou muito nesse livro, a primeira vez que eu li, quando ela fala do go sit on the table, que é vai sentar na mesa. Ela conta que uma vez ela estava numa reunião, aí eu não lembro se é no Google ou se já era no Facebook, em que tinha vários executivos, a maioria homens, algumas mulheres, uma mesa grande assim, né, de reuniões executivas,
e todos os homens foram e sentaram na mesa. E ela percebia que as mulheres sentavam meio assim, que do lado, meio que do lado, meio que nas margens. E ela falava, vai sentar na mesa, por que você tá se colocando numa posição meio que coadjuvante? Vai lá sentar, fala o que você tem que falar, tenha participação também. Então assim, se você é mulher e tá no mercado de trabalho, tem que ler a Cheryl. Se você é homem e trabalha com mulheres, tem que ler a Cheryl também. Tem um quarto livro, que eu não tenho ele aqui fisicamente, porque eu li no Kindle, mas eu quero indicar também, temos que fazer um vídeo sobre ler no Kindle, nota mental. Mas se chama Bad Feminist, da Roxane Gay, e é uma coletânea chama Má Feminista, tá? Em português, também tem a tradução. E é uma coletânea de enfim, textos feministas dela, em que ela fala... Por que eu acho esse livro tão interessante? Porque muitas vezes eu sinto que as pessoas falam assim, ah, mas feminismo é tudo coisa de mulher, mimimi. Você é feminismo? Olha essas mulheres aí fazendo essa coisa horrorosa com os peitos de fora e não sei o quê. Olha só essas mulheres que escandalosas, que histéricas. É claro que todo e em qualquer movimento existem exageros. Exageros vão sempre existir de todas as partes. O que não pode é quando uma pessoa pega uma situação em que uma pessoa foi exagerada e usa aquilo como se fosse um movimento como um todo. Isso é muito chato, porque isso meio que quebra, enfim, todo o discurso, né? E ela fala no Má Feminista que o feminismo ele é falho, porque as pessoas que fazem o feminismo são falhas. Então tudo bem se às vezes alguém for histérico, tudo bem se às vezes alguém passar um pouco do ponto, porque o movimento é feito por pessoas e as pessoas falham. Então tudo bem se você for feminista e às vezes você gostar de ouvir uma música que é um pouco machista. Eu tenho uma parte da letra que é machista, não se sinta mal por isso, porque tem tantas outras coisas que são maiores. E pra finalizar, finalizo com ela, muito maravilhosa, rainha do mundo, que é Simone de Beauvoir. Esse é o livro que começou aí toda a questão feminista. Simone de Beauvoir, ela é a grande precursora desse movimento. Ela já vivia, a época dela, uma relação super controversa com Sartre, que hoje eles tinham um relacionamento aberto na época, hoje em dia é muito mais aceito o relacionamento aberto, mas na época na França não era, enfim, tão falado assim. Ela já tinha toda essa questão de empoderamento feminino, claro que respeitando a época dela, tá? Hoje talvez ela escrevesse outras coisas, mas O Segundo Sexo é um livro deste tamanho, então paciência para ler, vai lendo de pouquinho em pouquinho. Mas é o livro que tem aquela frase muito famosa, que é a frase Minha Tatuagem, a frase que já caiu no Enem, e enfim, é muito, muito conhecida, que é não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela obviamente não estava falando de um ponto de vista biológico, né? Ela estava falando sobre um ponto de vista social. E é claro que é um livro obrigatório se você quiser saber mais sobre feminismo. Eu não começaria por ele, eu faria essas outras leituras antes que são um pouco mais fáceis, um pouco mais mansas para você ir começar, né, enfim, a entender ali mais do assunto, mas obviamente em algum momento eu colocaria aí O Segundo Sexo como livro de cabeceira para você ler de pouquinho em pouquinho cada noite e no final você chega no livro inteiro. Bem, espero ter ajudado. É claro que existem muitos outros livros e, enfim, dicas sobre literatura feminista ou filmes feministas, documentários, vídeos feministas que eu poderia indicar. Me segue no Instagram, porque volta e meia eu falo alguma coisa disso lá também. Eu dou alguma dica nesse sentido, é o @estantedapava. Se inscreva aqui no canal também, não se esqueça, para você poder ativar o sininho e ver toda vez que tem vídeo novo. Espero ter ajudado e... vamos ler, vamos começar a entender mais sobre os assuntos antes de opinar sobre eles, tá? Sempre melhor assim. Mas até semana que vem. Boa leitura!